Bom dia a todos, hoje é quinta-feira, 18 de maio de 2023. Vamos dando início a mais um panorama do mercado para que você inicie seu dia com mais informação para a sua tomada de decisão. E vamos lá para o outro lado, falar sobre a sessão asiática que fechou majoritariamente em alta, em alguns índices alta firme. Com exceção, a exceção ficou para o CSI 300, o CSI 300, que engloba aí o Xangai e o Shenzhen. Ele teve um recuo na margem de 0,1% essa madrugada. Já o Xangai subiu 0,40%, enquanto o Hang Seng 0,74%. O Nikkei teve alta expressiva hoje, 1,6% de valorização, enquanto a bolsa coreana subiu 0,83%. Alta também superior a 1% para o Topix, lá pela Oceania. A Austrália fechou com valorização de 0,52% e não tivemos nenhuma notícia relevante na sessão asiática. Agora a gente pula lá para o velho continente, na sessão europeia. Os índices seguem firmes também na alta nos primeiros negócios do dia. A bolsa alemã, a DAX, sobe nesse momento 1,45%. Já a bolsa parisiense, a CAC 40, avançando 0,91%. A bolsa em Londres sobe 0,63%. Em Milão, 1,14% para a bolsa italiana. E a bolsa madrilenha, o IBEX 35, sobe nesse momento 0,54%. Eu já dei uma checada aqui na agenda para o mercado europeu e não temos nada de relevante na sessão dessa quinta-feira. Falando agora um pouco sobre os futuros em Nova York, lá no pré-mercado, o S&P tem uma leve alta de 0,15%. O Dow Jones Futuro está subindo marginalmente 0,08%. A bolsa eletrônica Nasdaq no futuro sobe 0,16% e o Russell 0,17%. O índice de volatilidade VIX, nesse momento, cai 0,24%, a cota valendo 16,81. Antes de falar sobre as commodities, eu vou dar uma passadinha na agenda dos principais eventos para hoje. A gente começa hoje no mercado local, no Brasil, às 8 horas e 30 minutos, previsão de sair o fluxo cambial estrangeiro. E lembrando que hoje temos a reunião do Conselho Monetário Nacional. Já nos Estados Unidos, às 9 horas e 30 minutos, Jobless Claim. Ainda às 9 horas e 30 minutos, Índice da Atividade Industrial do Fed de Filadélfia. Às 11, vendas de casas usadas. E às 11 horas e 30 minutos, estoques de gás natural. Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre as commodities e como está o panorama, começando pelas commodities energéticas. Na tela aparece aí já as cotações para vocês. O WTI tem queda de 0,3%, enquanto o barril do Brent negociado na ICE de Londres tem um recuo de 0,20%. Eles continuam aí operando dentro daquele rangezinho, e já eu mostro no gráfico para vocês. A gasolina na margem caindo 0,04%, assim como o gás natural. Lembrando, hoje temos estoques de gás natural às 11 horas e 30 minutos. O gás natural na margem também está caindo aí 0,14%, com o óleo de calefação recuando 0,83%. Continuando agora pelas metálicas, o ouro segue recuando 0,34.974 dólares a onça Troy, enquanto a prata tem queda já significativa de 1,15%, valendo 23,44. E eu trago aqui para as senhoras e senhores uma notícia sobre o ouro. Na sessão de ontem, o ouro recuou, refletindo um maior apetite por risco. Isso aí quer dizer que o pessoal está tomando bolsa. Maior apetite pelo risco e o avanço do dólar e das treasuries americanas diante dos sinais de que tanto o governo quanto o Congresso americano devem chegar a um consenso para solucionar a questão do teto da dívida.
Também trago a notícia de que a indústria oficial do ouro no Sudão entrou em colapso. Um colapso total devido ao conflito crescente de um mês no país. Quem deu esse reporte para a gente, foi o chefe da mineradora estatal do Sudão. Então, a indústria do ouro colapsando aí no Sudão devido a... praticamente nós temos lá uma guerra civil acontecendo há mais de um mês. Então, vamos ficar de olho a movimentação da questão do teto da dívida, pois o quanto antes eles chegarem no consenso, muito provável nós continuaremos ver as cotações da commodity recuarem. Já o minério de ferro operando em queda de 1,25%. A platina cai 0,88%. Já nas agrícolas, nós temos a soja recuando 0,22% e o trigo 1,17%. Na sessão de ontem teve mais um dia de alta para madeira, o lumber, 1,47% de valorização. O óleo de palma caindo 0,7% nesse momento. O índice CRB na sessão de ontem teve leve valorização aí de 0,93%, lembrando que o índice CRB ele faz a mediana das principais commodities negociadas em bolsa. Agora sim, vamos voltar lá para cima, deixar aqui a cotação das energéticas, petróleo caindo nesse momento. Vamos mudar a nossa tela e vamos aos gráficos, que é isso que importa, onde a gente consegue ver uma possível tendência de curto e médio prazo. Meu C-Trader já está aberto e vamos falar então do petróleo, começando pelo Brent. Está aí, ó. Ele ontem teve um spikezinho aqui, uma pressão compradora. Deixa eu chegar o meu gráfico para cá. Pronto, está aí, ó. Aqui a gente pode perceber o spike, pressão compradora, e ele não devolveu. Teve um leve recuo aí, ajustando posições e botando algum lucro no bolso, porém ele manteve aí acima do patamar dos $75, tradando agora a 76,69, sai negócio no barril do Brent. Quando a gente olha aí, a gente abre um pouco mais a janela, a gente tenta buscar aí alguma possibilidade para girar no curto prazo. A gente percebe que é preciso ainda ele ultrapassar o patamar dos 70,30 para ganhar mais força compradora. Teve uma boa reação, ele agora muito perto da resistência dos 77, já mais distante do suporte dos 74. Então aqui a gente tem um suportezinho aqui nos 74, 73, 74 dólares, ele mais próximo de romper a resistência dos 77,30, ganha mais pressão compradora, abre caminho para buscar a região dos 80, 90 dólares, que é basicamente o patamar que os grandes players do mercado aí sugerem que a cotação do petróleo termine para 2023 na base de no range de 90 a 100 dólares. Agora vamos falar sobre o WTI. O WTI ontem também, ó, teve o mesmo spike, movimento do Brent, colocaram uma grana no bolso, não devolveram a alta, então segue firme aí também, bem próximo a resistência. Vamos dar uma olhadinha aqui onde está a nossa resistência. Opa, tá aqui, vamos lá, tá aqui, ó. Nossa resistência configura aqui perto dos quase 74 dólares, entrando o fluxo comprador. Sim, eu fico mais bullish e aí vale a pena abrir uma posição. Eu penso em abrir uma posição acima desse 73 e deixar o trade andar. Para o mesmo cenário aqui para o WTI é o que configurou para o barril do Brent. Ele se afastou um pouco mais
do seu suporte, que está lá na região dos 63,40. Então o mercado está um pouco mais comprador em petróleo, sim, vale a pena a gente ficar de olho. Agora eu falo do gás natural, que se encontra aí bem próximo às mínimas. Lembrando que hoje às 11 horas e 30 minutos nos Estados Unidos teremos estoques de gás natural. A gente vai conseguir ver um panorama melhor de como anda a commodity. Ela teve aqui uma reação muito leve na sessão de ontem. Já abriu a sessão asiática aí tomando um pouco de bid. Olha, vocês percebem que houve um movimento comprador, porém nada tão expressivo. É preciso de um pouco mais. Na verdade, é preciso de muito. Ele precisa andar basicamente até a região dos 3,60, 3,70 para ganhar um pouquinho mais de força compradora. Até lá, próximo da mínima, o mercado continua bearish. Os especuladores seguem vendidos na commodity, então arriscar uma comprinha agora pode ser prematuro. Quem estava vendido lá de cima deve aí manter a posição rolando o contrato, se possível for, uma vez que ele ainda falta um pouco. Então é importante acompanhar os estoques e o fluxo, tanto de compra quanto de venda para a sessão. Beleza? Bom, aqui é o ouro. O ouro, como eu havia dito, teve notícia no ouro, então o principal trigger agora para essa commodity metálica é basicamente acompanhar as soluções sobre a questão do teto da dívida no mercado americano. Se houver, se o impasse continuar, se o impasse do teto da dívida continuar e se prolongar no tempo e quem sabe até entrar em default, nós vamos ver isso a partir do 1º de junho, como disse a secretária americana Janet Yellen, secretária do Tesouro, é possível que o ouro ganhe tração novamente na compra e aí acima dos $2.000 vale abrir aquela comprinha. Por enquanto o mercado segue vendedor aí com a possibilidade da resolução do teto da dívida e o mercado pode continuar um pouco mais vendedor. Observem que a linha natural dele aqui do bid ask já é basicamente mostra pra gente aí o preço de suporte para commodity, ok? Então quanto mais ele passar da região de $1.970, mais vendedor o ouro fica. Aqui está o lumber, a madeira, lembrando que a madeira teve notícia, o índice do mercado imobiliário dos Estados Unidos avançou pelo 5º mês consecutivo, ele é o mais alto desde julho passado, ele reflete o aumento da confiança das construtoras. O motivo principal é a falta de oferta existente, com novas construções representando aí 33% do estoque atual de moradias contra uma média histórica de 13%. Lembrando que as casas americanas, elas basicamente são feitas de madeira. Então, a construção civil no mercado americano utiliza-se muito dessa madeira. Então, continuamos aqui, está o nosso pipeline, o lumber, quando a gente abre a janela, vê que ele segue bastante pressionado, porém o fluxo comprador já é um pouco mais claro para commodity. A gente vai traçar uma linhazinha aqui, ó, ele segue ainda no mercado de baixa. A gente tem talvez o principal ponto relevante seria acima dos 770, ele ganha mais força compradora, mas acredito que ele rompendo essas regiões aqui do 575, 600, já mostra mais força compradora. Então vamos ficar de olho aí nas notícias que saem com relação ao mercado imobiliário americano. Segue aqui a cotação do lumber, 457,93. É importante ressaltar que basicamente é um mercado de oferta e demanda. Se nós temos demanda, a oferta aumenta e os preços se reflete no preço de tela de forma imediata. Aqui um dos principais componentes aqui no mercado de commodity, o cobre. Basicamente também olhamos aqui para a demanda vindo da China, ela arrefeceu
e o que acabou trazendo o preço da commodity para baixo. Ele segue ainda bastante pressionado. Vamos ver aqui numa linha de tendência. Essa commodity segue bastante pressionada. É preciso ganhar um pouco mais de força. Ele pode estar vindo aqui, ó, fazer a formação de um W. Ele pode estar fazendo aqui a cabeça, tá, do ombro esquerdo. Se esse movimento se configurar e romper a região do 3,80 e depois ganhando força aqui no 3,85, só conferir essa cotação. É isso mesmo, região do 3,80 ele ganha mais força. Vou trazer para cá, ó, 3,76, muito próximo aí do neckline. Ganhando aqui e rompendo com fluxo comprador o 3,80, poderemos ver novamente aí um cobre mais firme na alta. Vamos falar um pouquinho agora de moedas. Estamos nos encaminhando aí para o fechamento do nosso panorama. Segue ganhando força comprador o DXY, o dólar americano, contra a principal cesta de moedas. A gente vê que ele está no high da sessão agora. Vamos dar uma olhadinha quanto está saindo a cotação. Abrir aqui no CTrader, tá cá 0,25% de valorização no DXY, segue firme aí enquanto não houver resolução do impasse da questão do teto da dívida do mercado americano. O dólar continua bastante comprador. Pelo CFTC, que é a posição dos especuladores, nós estamos vendo aí que majoritariamente esses players vêm reduzindo de forma gradual o seu short em DXY. Então o gráfico está bem claro aí, ele vem rompendo importantes resistências de curto e médio. Aqui a gente está olhando basicamente para o curtíssimo prazo. Esse aqui é o gráfico de 1 hora. A gente pode aumentar um pouquinho aqui. Vamos colocar ele no diário, já que trata-se de um ativo bastante importante. Tá aqui o gráfico diário do DXY. Então tá lá, ó. A gente vê que ele vem formando aí, ele tá vindo para formar esse ombro, cabeça, ombro aqui. A gente vai meter uma linha aqui, ó. Pá. Legal. Tá lá. Ele tá bem próximo aí de, se ele romper essa região dos 103, 104 pontos, a gente continua vendo aí o dólar um pouquinho mais comprador, tá? Para voltar às vendas, já que ele tentou aqui a resistência duas vezes, até um pouco mais, ó. Se a gente olhar, vamos chegar o gráfico aqui pro lado, onde eu coloquei essa linha aqui, ele tentou romper mais de duas vezes o suporte na região dos 100 pontos. É um importante ponto, é um patamar psicológico bastante relevante. Refugou e entrou compra. Pode ser mais uma zerada de posição do que novas compras, ok, senhoras e senhores operadores? Pode ser mais uma zerada de posição vendida do que novas compras. Acredito que novas compras a gente vai ver acima desse patamar aqui com mais relevância. Para isso, a gente precisa estar acompanhando também aí as notícias do mercado americano. Indo agora para o euro, essa segue a tendência aqui de queda bem clara aqui, esse corredorzinho formado. Vamos lá, tá lá, olha, de livro. Segue um corredor aí no curto prazo. Esse é um gráfico de 1 hora. Para o curto prazo, curto médio prazo, segue a pressão vendedora em cima do euro. Vamos ver onde que ele pode continuar ganhando força vendedora, onde para quem já está vendido consegue de repente aí aumentar as suas posições. A gente pode de repente fazer o seguinte: vamos fazer como nós fizemos com o DXY e aumentar o tempo gráfico. Tá lá, tá aqui, ó. Segue a pressão vendedora para o curto prazo, ok? Basicamente ele está fazendo um pullback dessa pernada de alta. Ele tem espaço para chegar, para buscar aqui o 1,5.
a gente passa um fibozinho aqui, só para a gente poder ver em que momento o euro se encontra. Bom, tem espaço aí para cair mais um pouquinho, e aí a gente vê se ele vai dar um rebote e continuar essa tendência já de médio prazo aqui altista, ou se ele perde a região do 1,5 e vem embora, dando continuidade ao movimento de queda no curto prazo. Sobre o euro, eu ressalto aqui que alguns diretores do Banco Central Europeu eles não estão otimistas para cortes nas taxas de juro na região da zona do euro ainda em 2023. Alguns diretores do BCE ainda acreditam que a taxa poderá subir um pouco mais. Então segue a preocupação com inflação na zona do euro, principalmente a inflação de serviços. Vamos monitorar aí, vamos ter fala aí de alguns diretores da zona do euro na sessão de hoje, e assim como também alguns diretores do Federal Reserve, alguns diretores do Fed regional. Bom, acho que é isso, vamos ficando por aqui. Se vocês quiserem que a gente comente algum ativo específico, deixe aqui nos comentários. Não esqueça aí, se você gostou do vídeo, de dar uma curtida para o YouTube entender que isso é um conteúdo relevante e quem sabe poder chegar a mais gente, tá ok? Bom, fico por aqui. Eu desejo a todas as senhoras e senhores traders uma excelente jornada no dia de hoje. Temos um compromisso amanhã, fechando a semana. E amanhã eu já termino de confeccionar aí um relatóriozinho com o que aconteceu na semana de mais importante. Até lá, deixo vocês aí para a sessão de hoje, desejando uma excelente jornada a todos. Muito obrigado e um excelente dia.